Serafim Tibúrcio da Costa marcou a história política de Manhuaçu. O ousado homem nasceu em Jequeri, na época distrito de Ponte Nova. Historiadores não sabem informar ao certo a data de nascimento dele, mas em 1880, Serafim mudou-se para Manhuaçu. Era tropeiro e logo passou a trabalhar como cobrador de impostos. Foi nestas terras que o jovem conheceu o coronel João do Calhau, que com o tempo o indicou às lideranças políticas a se tornar um coronel. O homem considerado culto e com boas influências políticas, Coronel Serafim Tibúrcio iniciou o desejo pelo poder após assistir uma palestra de Silva Jardim, membro do Partido Republicano. O povo de Manhuaçu tem uma personalidade guerreira, o povo de Manhuaçu é um povo batalhador, não é como todo o povo brasileiro, mas o povo de Manhuaçu, ele tem uma veia especial. Que o município de Manhuaçu, ele sempre foi um município de onde aconteceram grandes movimentos. E o Serafim Tibúrcio, dentro da história do Brasil, ele é muito importante porque ele ajuda a mostrar que a história ela não precisa de ser contada só de São Paulo para o interior de Minas, do Rio de Janeiro para o interior de Minas e nem de Belo Horizonte para o interior de Minas. O Serafim Tibúrcio, ele é um personagem que possui uma função essencial. Ele ajuda a mostrar que a história do Brasil pode ser contada do interior para a macro-história. Em 1892, foi eleito prefeito de São Lourenço do Manhuaçu, ainda escrito com 2 S's. Muito querido pelo povo, tentou a reeleição em 1894. Foi eleito pelo voto popular, mas um grupo político que era contrário conseguiu de forma fraudulenta o tirá-lo do poder. A história conta que foi a partir dessa fraude que o coronel Tibúrcio, junto com João do Calhau, reuniu um contingente de 800 homens e invadiu Manhuaçu em 1896, tomando o controle das terras e proclamando a República de Manhuaçu. Não se pode negar que Coronel Tibúrcio era um homem audacioso, de visão e muitas ambições. Dizem os antigos que foi nesta casa em que ele planejou tudo em transformar Manhuaçu em um país independente. Por 22 dias, Manhuaçu ficou independente, com direito à moeda própria, o boró. Mas toda a ousadia do coronel começou a irritar os grandes líderes políticos. A primeira frota enviada para retirar Serafim do poder veio do estado de Ouro Preto, mas não foi suficiente. Somente os militares do Exército Brasileiro conseguiram vencer o desejo de república de Tibúrcio. Então, o coronel Serafim Tibúrcio, na minha opinião, eu não chamaria ele de um bandido, eu não diria que ele era uma pessoa, um ditador, uma pessoa que tinha interesses, não é, macabros com a população, muito menos os inimigos do Serafim Tibúrcio. Tanto o Serafim Tibúrcio quanto as pessoas que eram contra os ideais eram pessoas de bem. E eram pessoas que queriam o bem para Manhuaçu, para aquela população. O que divergiam entre essas pessoas eram suas convicções políticas, republicanos, monarquistas, não é? Era isso que divergia entre elas. E eu acho que é isso que ajudou a formar a estrutura política do Estado de Minas Gerais, principalmente do Partido Republicano Mineiro. Interessante é a carta que ele deixa, né, que está mencionada no meu livro, que ele deixa para os soldados do Exército. Ele diz: desculpe por não poder recebê-los pessoalmente, não é? Deixou apenas um bilhete. Desculpe por não poder recebê-los pessoalmente. E o Major Nelson Nascimento Pereira, de acordo com o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, eu tenho esses documentos originais, o Major Nelson Nascimento Pereira, ele dizia o seguinte, que o Serafim Tibúrcio era um grande homem por não ter buscado o ataque. Por isso nós não iremos persegui-lo, não é? Então a gente começa a perceber, né, todo esse circo, vamos dizer assim, que foi armado, mas que na verdade serviu para poder trabalhar o imaginário político do povo de Manhuaçu. Senhor João recebe nossa equipe na porta de casa. O imóvel onde ele mora é do tempo da República. No local, funcionou um escritório de advocacia por mais de 50 anos.
tudo continua do mesmo jeito daquela época e é hoje um espaço histórico. Serafim Tibúrcio foi um dos homens respeitados aqui, muito respeitado. Tão respeitado que ele queria fundar a República de Manhuaçu. É uma república aqui de Manhuaçu, isso é a ideia dele. Por um pouco tempo circulou uma moeda que era dele, e todo mundo acreditava, recebia a moeda dele. Em suma, ele era uma pessoa que merecia a confiança do povo aqui da cidade. Celeste é professora e descobriu por meio de uma pesquisa feita em 1978 que a família dela faz parte da história da República. Ela ficou sabendo que o bisavô foi acusado na época de ter escondido Serafim nas terras deles. E junto com a história do Serafim Tibúrcio, eu descobri um pouco da história também da minha família. E essa história é o seguinte, porque quando ele cunhou moeda e proclamou Manhuaçu uma república, veio tropa federal para prendê-lo. E essa tropa teve informação de que ele estava escondido na fazenda do meu bisavô. A sede dessa fazenda era onde hoje é o Itaú, ali no centro da cidade. E ele era dono praticamente de mais da metade do que é hoje a cidade de Manhuaçu. E tinha uma ceva de porcos. E a Polícia Federal abriu os portões, soltou os porcos, porque tinham falado que ele estava escondido na fazenda do meu bisavô, que se chamava Evaristo Joaquim Fraga. Mas ele não estava lá. Da casa da professora, fomos para outro espaço em Manhuaçu, que fala da trajetória do coronel. A Câmara Municipal mantém o memorial dos políticos e aqui está o quadro com a foto de Tibúrcio. Na parede, a confirmação que ele foi o segundo prefeito. Neste outro ambiente, encontramos esta cadeira, que pode ter sido usada por Tibúrcio durante os 22 dias de República como presidente. Cadernos da época também estão na sala. Toda a história é contada com base em documentos da época. Muitos nem sabem ou não sabiam que Manhuaçu, uma cidade do interior de Minas, já foi república dentro de outra república. E foi justamente para relembrar ou informar sobre o fato até então inusitado em nosso Brasil que a Prefeitura da cidade decretou de forma simbólica 22 dias de República de Manhuaçu. Manhuaçu tem uma riqueza muito grande, porém de uma história que ficou, vamos chamar, meio que às escondidas. E o livro do professor Flávio Mateus, A República do Silêncio, retrata muito bem isso. E até hoje, de fato, essa história não foi tão bem contada. A Prefeitura de Manhuaçu, através do Departamento de Cultura, está exatamente buscando esse resgate. O prefeito Nailton Eringer, de fato, muito empolgado, em trazer realmente a história à tona. Estamos, de fato, vivenciando esse momento com exposições, palestras. Não tinha conhecimento nenhum a respeito. Depois que eu passei e vi aqui as fotos, aí que eu fui saber aqui, ó. É muito gostoso, gente. Eu aconselho o pessoal a olhar e ver, vir cá no Telecentro, ver como é que é a nossa história. Mas vai ser muito importante agora, todos vão saber agora, vai ser um segredo descoberto para todos agora de Manhuaçu e região. Coronel Tibúrcio deixou sua marca na história de nosso país e mesmo após sua morte não perdeu o reconhecimento do povo de um político que queria fazer a diferença na região. Após a invasão das tropas militares, o coronel fugiu para o Espírito Santo e retornou para Manhuaçu em 1902 como vereador eleito. No final de sua vida, dizem que ele fez as pazes com seus inimigos políticos, morreu e foi enterrado na república que criou. O túmulo de Tibúrcio fica aqui, debaixo desta palmeira que ainda insiste em permanecer de pé, após ser queimada por vândalos no cemitério de Manhuaçu.